Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano. Hoje nós vamos aprender como enviar uma imagem para o cadastro. Então nessa aula você abre o seu projeto. Vamos abrir aqui o Champ. Você abre o arquivo ainst.tbc, que é o arquivo do formulário. Esse arquivo aqui, ó, ainst.tbc, que é o arquivo do formulário. Se você, no seu projeto, você mudou o nome do arquivo, não tem problema. É o arquivo do formulário. Você abre ele e aqui nós vamos colocar mais um campo. Esse campo, a gente vai colocar ele aqui, ó, antes do nome. Tá vendo aqui onde tem a div do nome? Então a gente dá um Enter aqui. E aí vamos criar uma div para a gente poder enviar a imagem. Então vem aqui, cria uma div. Já fecha a div. E aí a mesma coisa aqui, a gente coloca uma classe é form, com md, esse é o tamanho do campo. Vou colocar 2, para não ficar muito grande. E aí a gente coloca o label, que é o nome que aparece no formulário. O label dele vamos colocar como imagem. E aí nós precisamos criar um input para poder enviar a informação. Então esse input ele é diferente dos outros. Por exemplo, aqui no tape, ó, olha aqui o segredo, ó. Por exemplo, aqui no tape, se você olhar a maioria dos campos, se não dizer quase todos eles, ó, o tape dele é text, quer dizer o que? Texto. Esse tape aqui, como é imagem, a gente não vai colocar text. O que a gente coloca? Nós colocamos file, ou seja, de arquivo. Então, tipo, o tape aqui quer dizer o tipo, né? Quando a gente vê aqui o tape e texto, então a gente está enviando texto, números. Quando a gente coloca aqui file, quer dizer que a gente vai enviar um arquivo. Ok? Então presta atenção nessa parte aqui do tape dele toda vez que você for enviar arquivo. Agora o name dele a gente coloca como imagem. E vamos criar aqui um valor. A gente não tem o valor vai ser a imagem que a gente enviar. E aí vamos ver como, vamos salvar aqui. Vamos ver como é que ficou o nosso campo no formulário. Salvei, agora vamos atualizar aqui. Ó, tá vendo aqui que ele já apareceu para poder escolher o arquivo. Então essa parte aqui já está criada. O que vai acontecer agora? A gente vai escolher o arquivo. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, a gente vai escolher esse arquivo aqui. Ó, ele trouxe o arquivo para cá. Ao cadastrar, para onde a gente vai enviar? Nós vamos enviar ele para, deixa eu ver aqui. Nós vamos enviar ele para ainst.tbc, que é o nome do arquivo que recebe todas as informações. Como a gente vai ter que enviar uma imagem, aqui nesse formulário aqui em cima, ó, presta atenção nessa parte aqui do método. A gente estava enviando só texto ou número, não tem problema nenhum. Quando a gente vai enviar uma imagem, um arquivo, nós temos que acrescentar mais uma coisinha aqui no form, ó, tá vendo esse cabeçalho aqui em cima? A gente tem que colocar enctype, ó, enctype é uma forma de entender que no formulário existe um arquivo. Então a gente coloca aqui o enctype.
E aí a gente coloca multipart barra form tracinho data. Então a gente coloca multipart form data, ou seja, dentro do formulário a gente tem multiforma de dados. É isso que quer dizer, entendeu? Esse multipart aqui, form data, quer dizer que no formulário existe outro tipo de dados. Senão o formulário não vai entender quando você enviar um arquivo. Ok? Então deixa eu marcar aqui, ó, criar esse campo dentro do formulário, tá ele aqui, e colocar mais essa opção aqui, ó, enctype multipart form data. Feito isso, salva. E aí, ao enviar, para onde nós vamos enviar? Nós vamos enviar para esse arquivo aqui, ó, o ainst.tbc. Então vamos abrir agora o ainst.tbc e vamos ver como que nós vamos receber ele. Para receber o arquivo, vamos colocar ele aqui embaixo. Só que é totalmente diferente, né? Quando a gente envia um campo, a gente pega ele assim, através da variável e o nome que vem do campo. Nesse caso, como é um arquivo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui if. If quer dizer se. E set. If e set. E aí a gente cria aqui uma variável global, files, já está até aqui, ó, files. Por quê? Quer dizer que set quer dizer se existe um arquivo dentro dessa variável, né? Que eu quero saber se existe um arquivo ou se não existe o arquivo, se o arquivo foi enviado ou não foi enviado. Então, e aqui a gente coloca, você vê aqui que aqui é o método post, ó. E esse método aqui já é o método file. Então, quando for enviar arquivo, vai ser o método file. Aqui, ó, a gente coloca o nome, que é o nome do campo que está lá. Aqui, ó, no formulário. Qual é o nome do campo? Ele está sempre no name. Ó. Toda vez que você quiser saber o nome do campo, sempre procurar o name aqui. Ó. Então, o nome dele é o que? Imagem. Então, venho aqui e coloco imagem. E aí, o que a gente faz? Abre aqui uma chave. Essa é a forma bem simples de enviar. A gente cria aqui uma variável ext para abreviar de extensão. Ext, a gente escreve strong, vou botar aqui, deixa eu escrever aqui. Opa, strong to lover. Aqui, ó. String to lover. A gente escreve string to lover. E também aqui, ó, a gente escreve também substring. Já vou explicar. Substring é de onde? Desta variável aqui, ó. E aí a gente cria mais um name aqui. Opa. A gente cria mais um name aqui. Cria mais um name dizendo que da imagem,
do nome da imagem, a gente quer o nome dela. A gente quer o nome dela. E aí a gente faz o seguinte, coloca aqui uma vírgula e coloca -4. E aí fecha essa linha. Então o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que do nome da imagem, ó, se tiver uma imagem, o i7, quer dizer, se existe um arquivo aqui, dá um string lover, onde dá um subtract. Ou seja, ele vai subtrair o nome que a gente precisa. Nesse caso aqui, a gente está dizendo para ele ler o nome da imagem, leia o nome da imagem e traga apenas o final da imagem. Eu só quero apenas o final da imagem. Então, o que é o final da imagem? Deixa eu colocar aqui, que às vezes falando é difícil a compreensão, mas vamos dizer que o nome do arquivo seja foto da Maria.jpg. Vamos supor que o nome seja foto da Maria, JPG. Então, o que eu estou querendo dizer nessa instrução aqui? Ó? Nessa instrução, eu quero dizer para ele ler o nome e trazer apenas a extensão do arquivo. Porque, como eu vou mudar o nome do arquivo, eu preciso saber qual é a extensão. Então, toda essa linha aqui é apenas somente para pegar as 4 últimas letras ou os 4 últimos caracteres. Então é o que? É o ponto e o final da extensão. Só isso. Por isso que é extensão. Aqui, ó. Né? Explicada essa parte. Então vamos apagar isso aqui. Não precisa. Até deixa aqui para você, quando você estiver revendo o vídeo, você entender. E aí o que a gente faz? Nós precisamos mudar o nome da imagem. Vamos criar aqui então uma variável. Tem imagem que é igual. Vamos colocar, ela vai ficar em formato de data. A imagem, o nome dela vai ficar em formato de data. Então a gente coloca y, quer dizer, o ano, mês, m, dia. A gente pode colocar mais coisas, por exemplo, colocar mais tracinho, hora, minuto e segundo. Então, o nome da imagem ele vai estar em formato de data. Né? Existem outras formas, conforme o curso vai avançando, a gente vai mostrando outras formas também. E aí eu dou aqui vou concatenar, botei um ponto aqui, concatenar com o quê? Com o nome da extensão, que está na variável extend. E aí eu fecho essa linha. Ok? Então quer dizer que aqui nesse name eu estou mudando o nome da imagem. Eu não sei qual é o nome da imagem que foi enviada. Eu só sei que eu quero o final da extensão, que seria isso aqui, ok? E aqui eu mudo. Por que eu preciso mudar o nome da imagem? Para poder não dar conflito de nomes de imagem. Quando você coloca data, hora, minuto, segundo, ele vai criar os números e aí ele não vai ter esse problema de dar imagem duplicada e você não conseguir ir adiante. E agora, o que a gente faz? A gente vamos criar um diretório para poder armazenar essa imagem. Então a gente vem aqui, abre uma variável, coloca de diretório, que é igual. Vamos colocar o nome dessa pasta de imagem. Então, ponto
imagens, ponto imagens. A gente não tem ainda o diretório aqui. Nós vamos criar o diretório aqui para ele armazenar as imagens. E aqui eu fecho. Então, o diretório que vai armazenar as imagens é o diretório imagens, ok? E agora, o que a gente faz? Nós vamos pegar o arquivo que está vindo aqui desse file aqui, ó. Nós vamos pegar o arquivo aqui, ó. A gente dá um move, upload files, aonde a gente pega a variável que tem um nome, esse aqui, ó. A gente pega essa variável que tem o nome. E aí a gente cria para a gente pegar o nome que ela estava, porque quando o PHP ele vai armazenar uma imagem, na verdade ele cria uma imagem temporária. A gente não vê, mas ele cria a imagem temporária até você resolver o que você faz com ela. Por exemplo, você vai fazer o upload, vai jogar dentro da pasta, o que você vai fazer? Então a gente coloca aqui um temp name. Temp name. O que é o temp name? O temp name é o nome temporário de que ele fez o upload. Não, a gente não fez ainda, não jogou ele dentro da pasta. Então a gente está criando aqui, ó, um move upload file, quer dizer, vamos mover o arquivo para onde? Então a gente está criando aqui a instrução. Onde a gente quer é o nome do arquivo e o nome dele temporário. O que a gente faz agora? Cria uma vírgula, coloca aqui uma vírgula. E aí a gente diz para qual diretório. Qual é o diretório? O diretório não é imagem? Não é esse diretório aqui, imagem? Então a gente coloca aqui o dia. Dentro do diretório imagem, para onde ele vai fazer o upload. E aí a gente coloca um ponto que vai concatenar com o nome da imagem. Parece que está meio complicadinho, mas quando a gente finalizar e você rever o vídeo, você vai entender tranquilamente. Ou seja, quando é o primeiro passo, sempre parece meio complicado, você não está entendendo, mas quando você começa a fazer, você vai ver que é super simples. Então aqui a gente vai concatenar com o quê? Com o nome da imagem. Qual é o nome da imagem? É a variável imagem, que a gente mudou o nome aqui, ó. O nome da imagem é esse daqui, que ele vai criar um nome baseado na data. Então aqui a gente tem um diretório. Então a gente quer que ele venha mover o arquivo que a gente fez o upload para dentro do formulário, que a gente só fez aqui, ó, por exemplo. A gente pegou aqui a imagem e jogou para cá. Então quando a gente enviar, ele cria aqui, ele traz de forma temporária para a gente decidir aonde que a gente vai enviar. Então, a gente vai enviar para dentro do diretório, ó, do diretório, o nome da imagem, ok? E aí o que a gente faz? Vamos fechar nossa linha aqui. E o que a gente vai precisar fazer mais para a gente ter essa imagem? A referência dessa imagem dentro do banco. A gente precisa ter a referência da imagem dentro do banco, ok? Então vamos criar primeiro aqui o diretório imagens. Então file, vamos ver aqui, se ele tem que criar diretório, novo arquivo. Não tem problema, a gente abre aqui, vem aqui fui muito rápido aqui. Vem aqui, ó, Open Folder. Vem aqui nessa nova pasta aqui do Windows, ó, já estando dentro do projeto,
coloca o nome da pasta, imagens. Pronto. Então aqui a gente já tem, ó, nossa pasta imagem que não tem nada dentro. Ok? Então, voltando aqui no nosso arquivo, a gente precisa no banco de dados criar um campo para receber o nome da imagem. Então vamos aqui no nosso champ, vamos abrir o PHP MySQL, que é o banco de dados. Então a gente vem aqui no nosso projeto, vamos ver aqui qual que é o nome do banco, cadastro 1DB. Se você mudou o nome do seu cadastro, você vai aí no seu banco de dados, cadastro 1DB aqui, ó. Opa, esse aqui, cadastro 1DB. Então aqui a gente tem a nossa tabela. Vamos criar então mais um campo. Vem aqui na tabela, clica nesse mais aqui, ó. Vem colunas. Vai lá no final. Aqui, ó, onde tem adicionar um. Aqui, após a data. Você pode escolher. Vamos colocar após o nome. Então, após o nome, ele vai jogar mais um campo. E aqui é o tipo, ó. O tipo de dado a gente vai colocar varchar, porque ele vai armazenar o nome da imagem. Ele não vai armazenar a imagem no banco de dados, ok? O que ele vai armazenar? Apenas o nome da imagem para a gente ter a referência dela. Saber qual é o nome dela. Então vem aqui em varchar. Aqui pode colocar 50. E o nome do campo é imagem. Vamos guardar aqui. E agora a gente tem o nosso campo imagem, ok? Então aqui a parte do banco de dados está ok. Vamos deixar ele aberto aqui só para... E aí, o que vai acontecer? Cadê o meu arquivo? Aqui. O ainst tbc. A gente não criou um campo lá no banco de dados para receber o nome da imagem? Criamos. E o que nós precisamos agora? Precisamos aqui no insert into, no ainst tbc, colocar o nome do campo que está lá no banco de dados. O nome dele é o que? Imagem, vírgula, ok? E aí a gente precisa levar o nome da imagem, que é esse nome que vai estar aqui. E que a gente faz aqui depois do nome para ficar sempre seguindo a sequência. O nome está aqui, a imagem está aqui. Não vou pegar a imagem e colocar aqui no final. A gente tem que colocar sempre na sequência da ordem certa. Então, vamos criar mais um aqui. O nome desse campo é imagem. Opa! Imagem. Está certinho aqui. Para não ter problema. Muito bem. Então, dentro do campo imagem, que está aqui no banco de dados, aqui o nome desse campo. Aqui é o nome que fica na tabela. E aqui é o nome que vem da variável, o nome que foi definido aqui. Então vamos fazer um teste para ver se ele está enviando a imagem aqui, ó, dentro da... Opa, deixa eu fechar isso aqui, ó, dentro da pasta imagem a gente não tem nenhuma imagem. Então vamos criar um cadastro novo. Deixa eu salvar isso aqui, dar um Ctrl S. E vamos ver se isso aqui está funcionando, né? A gente sempre fazer o teste. Vamos criar aqui novo. Vamos colocar aqui Adriano, cadastro novo Adriano, com imagem. Adriano com imagem. Vamos colocar assim, responsável, Adriano. Venho aqui escolher o arquivo, ó. Vem aqui escolher o arquivo.
Vamos escolher esse arquivo aqui, ó. Você vê que o nome dessa imagem é um nome muito grande, ó. Um nome grande. Então vamos ver como é que vai ficar o nome dessa imagem aqui, ó. Abrir, tá aqui, e agora vamos cadastrar. Tá pedindo o CPF, que é campo obrigatório. Cadastrar. O celular também é obrigatório. Cadastrar. Ó, cadastrou. Não deu erro, vamos ver se ele trouxe a imagem para cá, né? Vamos aqui em imagens, olha aqui a imagem. Ó. Então ele fez o upload da imagem. Você vê que ele colocou aqui, ó, o ano, o mês, o dia, a hora, minuto e segundo. Então ele já está dentro da pasta. E agora ele tem que estar lá no banco de dados também. O nome da imagem, esse nomezinho aqui tem que estar lá no banco de dados. Vamos lá ver. Tabela de cliente. Procurar aqui o Adriano, que foi o último cadastro. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Então a gente já tem a referência da imagem no banco de dados. Então, como essa aula ficou um pouco longa e o vídeo não ficar muito extenso, porque eu também não faço edição, já vai direto. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, né, com a nossa imagem aqui. Para quê? Nós vamos trazer ela para a edição. Aqui, ó. Nós vamos trazer ela para visualizar ela aqui na edição. Ok? Então fica mais esse vídeo. Se você gostou dessa aula, você dá um like. Se você não é inscrito ainda, você se inscreve para receber todas as aulas que eu estou lançando aqui no meu canal. Ok? Grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo. Valeu e deixa o like.